Seja bem-vindo ao Oliver Talk, seu programa de cultura, política e filosofia. No programa de hoje, iremos falar sobre os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, mas principalmente os 100 primeiros dias da atuação da imprensa no governo, certo? Ninguém está fazendo isso, mas nós estamos fazendo, né? Exclusivo. E para tal verificação e responsabilidade, chamei o nosso colunista André Assi Barreto, tudo bem? Tudo bem, Luciano. Estamos aí, mais uma vez. Ótimo. Você não veio no podcast anterior? Já resolveu a sua separação matrimonial com Teobaldo? Já resolvi, agora sou um homem livre. As pessoas já estavam desconfiando, podemos revelar nossa união. Ótimo, tá vendo? Aqui não tem problemas. Então vamos lá. Começando o nosso podcast sobre fake news, mas antes, para você que está me ouvindo, não se esqueça de escutar os nossos outros podcasts da Panela. Chá com a Gente, podcast de alta, média e baixa cultura, e o Guten Morgen, o podcast para perder falsos amigos e ficar mais inteligente. Você pode encontrá-los no Spotify, Google Podcast, iTunes, SoundCloud e YouTube. E agradecimentos aqui ao nosso mago da edição, Papa Figo, que irá trazer para você a melhor qualidade de áudio. Então vamos começar, certo? Vamos discutir aqui várias coisas, dentre elas, qual é o dever da imprensa como oposição, se tem que existir oposição ideológica versus oposição jornalística, enfim, é a posição que a imprensa vem fazendo a Bolsonaro e a atuação da imprensa nesses 100 dias. Mas antes, vamos falar aqui das fake news históricas que ocorreram durante esses 100 primeiros dias, né? Tudo bem, pode ser durante os 100, mas também um pouco antes, certo? Vou começar com a mais banal, que está todo mundo falando sobre ela. Inclusive, o apresentador Alan dos Santos até parece que enfrentou aquela repórter da Globo News, né? Eliane... Eu chamo de cata-merda, mas não sei se dá pra... Catanhede. Catanhede, né? Cata alguma coisa. Cata alguma coisa, certo? A queda do Vélez Rodrigues, desmentida rapidamente no Twitter, porque a Eliane ela apareceu na TV falando, não, ele vai ser embora, vai ser expulso amanhã. No final não foi, né? Até o Alan dos Santos foi lá rapidinho e falou, não, suas fontes são uma porcaria. As minhas são bem melhores. Então nós estamos falando de alguém que não tem todo o aparato midiático a qual a nossa queridíssima, né, aqui, entre aspas, bem falso, né, Eliane tem a Globo, não sei o que, informantes no governo, ela fala uma coisa dessa e o Alan dos Santos, que é muito parecido com a gente, meio no submundo aí das... Quer dizer, a gente faz um negócio sério, só que essa galera aí bolsonarista, né? Alternativo. Ele falou, não, suas informações são uma porcaria, os meus informantes são bem melhores. Diga, André, o que você achou desse episódio? Foi engraçado. Foi um negócio assim, antigamente a gente chamaria isso de barrigada, né, no meio jornalístico. Como agora a gente tá com essa palavra nova aí, fake news e tudo mais, que no mais distante ainda a gente chamaria de desinformação, esse tipo de coisa, né? Você criar uma atmosfera de dúvida, de pressão, baseado em absolutamente nada, né? Baseado em querer criar intriga dentro do governo. Então, você trabalhando na Globo, que é o maior órgão de mídia do país, você consegue informações privilegiadas, ou pelo menos deveria. Mas a questão é, o objetivo realmente é informar ou o objetivo é fomentar a narrativa de que o governo está um caos, Olavetes versus militares, e olha, vai ser demitido amanhã, vai ser demitido um dia? Né? Quem sabe? Talvez teve gente que tentou salvar a Catanhede mandando essa, né? Olha, não, ela não disse que ele ia ser demitido no dia seguinte. Ela disse que ele ia ser demitido um dia. Aí é meio previsão mãe de Ná, né? Olha, este ano uma artista jovem vai ficar grávida, um político vai ser preso e um ministro vai ser demitido. Bom, um dia todo mundo será demitido, um dia todo mundo vai morrer. O que ela fez foi, na verdade, uma grande barrigada e ficou aí simbólico como uma das maiores fake news desses primeiros dias de governo Bolsonaro. Exatamente. A grande genialidade desse povo é não ser mandado embora, né? Porque eles só falam merda. Assim, naqueles momentos críticos, né? Eles querem dar uma análise, né? Na verdade, é um pitaco
em uma camada embrulhado de análise, e aí você vai ver o cara erra homericamente. Por quê? Se todos os meus colegas de profissão estão falando, né? Que nem o próprio caso do Trump, vamos dizer assim, o mais emblemático, o caso do Bolsonaro. Tá todo mundo falando que ele irá perder. O meu professor falou que ele vai perder. O meu colega da Globo News falou que ele vai perder. Aquele jornalista famoso da TV Record, ele vai perder. Então, eu aqui, como jornalista, não vou nem estudar o caso. Eu vou seguir. Só vou repetir, né? O New Yorker disse, o jornal... Se os americanos... Se for que esses caras têm um preconceito contra... americanos, mas quando o New York Times fala alguma coisa, o Washington Post, não, os caras têm total razão. Deus que falou, né? Veio do céu. Não, tem total razão. Então, um adendo à Bíblia, praticamente. Os caras estão errando demais, mas vamos para a nossa próxima, né? Uma da revista Fórum, certo? Temer será embaixador na Itália. Essa foi Você boa, lembra dessa? né? Essa daí a gente já começa a entrar naquele negócio que é assim, se o governo Bolsonaro adere à velha política, ele é criticado. Se ele não faz articulação, negociata, ele também é criticado. Né? Então já entra nessa daí. Então, primeiro, a notícia é sem embasamento. E segundo, isso é um fato criticável sob qual ótica? Sob a ótica do tem que fazer politicagem para atingir os objetivos ou sobre a ótica do não pode, adeus à velha política? Os adeptos do governo, os bolsonaristas, digamos, são adeptos da ideia de que o governo não deve ceder à velha política. Mas isso também é criticado pela imprensa. Aí se de repente topa fazer articulação, topa conversar com o Rodrigo Maia, topa oferecer um cargo simbólico para o Temer, provavelmente em troca de alguma coisa, também é errado. Né? Aí a gente começa a entrar naquilo que eu tô chamando, não sei se alguém chamou isso do mesmo jeito na minha frente, mas eu tenho chamado isso de paradoxo de Popper. Né? Tem o Karl Popper, lá o filósofo da ciência, que falava que boas teorias científicas são teorias falseáveis. E a gente está vendo que a imprensa está fazendo oposição ao governo de uma maneira infalseável. Se o governo faz A, ele está errado. E se ele faz o oposto de A, se ele faz não A, ele está errado também. Ou seja, não existe ação possível que o governo faça que não seja merecedora de crítica. Aí fica complicado, né? Aí a gente é obrigado a pensar que tipo de oposição a imprensa vem fazendo. E o que o governo deve fazer? Porque se ele estão tratando o governo Bolsonaro mais ou menos como sempre trataram os Estados Unidos. Estados Unidos intervém na Síria. É um absurdo, esses americanos, yankees, imperialistas, são um erro. Eles deveriam se meter só nas coisas deles, na casa deles. Trump manda retirar tropas da Síria. A imprensa. Que absurdo retirar tropas da Síria. Como assim? O país vai ficar caótico. Eles têm um dever. Ou seja... Verdade. As duas coisas que são contraditórias quando o governo faz, o governo americano no caso e agora o governo brasileiro, são criticadas. Ou seja, simplesmente não há o que fazer. Que tipo de oposição é essa, né? Exatamente, né? Tem aquele famoso meme, né? Do Bolsonaro falando, eu apoio oxigênio. É o esquerdista com um saco plástico. Eu não vou respirar Sou mais contra. essa merda. Essa merda. Aí governo sou contra, né? Esse oxigênio opressor. Se o Bolsonaro descobrir a cura do câncer, eles vão fazer camisetas I Love Cancer. Com certeza. Aliás, essa notícia é muito interessante de Temer ser embaixador na Itália, porque no final, na verdade, ele foi preso. Pois é. E será que quem disse isso pediu desculpa? Então. Acho que não, Ninguém hein? falou nada. Vamos para a nossa próxima, do jornal O Globo. Frota será o ministro da Educação. Você lembra dessa? Meu Deus, essa capricharam, hein? E a gente, Essa foi muito boa. o Frota, apesar de estar no PSL e supostamente fazer parte da base do governo, tá mais engrossando coros oposicionistas e nenhuma, por favor, quando eu falo engrossando e Frota, nenhuma alusão, metáfora ou nada do tipo, tá? Mas ele tá mais sendo um crítico do governo do que qualquer outra coisa, pelo menos, porque eu entendo que quem critica o olavismo do governo está criticando o governo a despeito da parte militar que não é olavista. Por quê? O presidente rende gratidão ao Olavo. Os filhos do presidente rendem gratidão ao Olavo. Então, você está sendo mais realista que o rei quando você subestima a importância do Olavo. Né? E esse pessoal, inclusive o Frota, vejam, Frota, gente, apoiar Alexandre Frota. Onde é que as pessoas estavam com a cabeça quando elas fizeram isso, né? Mas aí inventaram essa numa tentativa de... No fim, esse foi outro tiro que saiu muito pela culatra, né? Disseram que o cara ia ter uma importância central no governo. Quem? Frota? O Frota. Disseram isso? Mas aí a gente tá vendo que ele tá mais pro lado da oposição do que qualquer outra coisa, né? Ou seja, tá alimentando o discurso de quem disse que ele teria um cargo
de relevância, etc, etc. E uma coisa importante, eu já defendi o Frota quando ele foi... quando ele ganhou as eleições, né? Tava aquela coisa, algum jornal aí lançou uma matéria. O príncipe, o ator pornô e mais alguma pessoa que eu não lembro agora, que era você tem um príncipe lá, esqueci. Qual que é o nome dele? O Luiz Felipe. O Luiz Felipe, que foi eleito, o ator pornô que era o Frota. E tinha mais uma caricatura, algum caricato lá, que eu não lembro o nome. Mas eu já defendido o Frota na seguinte questão, porque a esquerda, né, toda liberal, no sentido, assim, de valores, né? Vamos comer todo mundo, cachorro, tudo tá andando. Pode tudo, menos ator pornô ser começou eleito, a criticar, né? O cara, né, por ser ator pornô. Falei, pô, era mais fácil a gente ver a direita religiosa criticando conservadora, o passado dele do que, pô, a esquerda aqui, não é? Meu, pô, vocês não deveriam ficar nessa... Mas aí você vê, a esquerda não perdoa, não é? Na hora se você sai do seu... O critério absoluto da esquerda é a militância. Exatamente. Jogou em favor da militância, pode tudo, e jogou contra, não pode nada. Aí é que surge o moralismo, né? Sim, exatamente. A esquerda vai moralista. Não pode ator pornô, não pode xingar... Lembra na época das vaias e dos xingamentos a Dilma no estádio? Pô, a esquerda, os caras guilhotinavam político na Revolução Francesa. Agora os caras estão incomodados porque você xingou um político em público. São as mesmas pessoas? São, porque os caras não estão nem aí pra nada. O negócio é militância, reforçar a narrativa, né? Exatamente. Eu tinha defendido naquela ocasião, mas... porque era algo justo, realmente, a ser defendido. Mas depois... Um parênteses, digamos. Só falou merda, assim. Até o pessoal lá da direita... direita de São Paulo, né, fez uma nota dizendo, pô, a gente apoiou esse cara, mas a gente não sabia que ele ia falar tanta merda depois. Eu respeito o pessoal lá, mas apoiar o Frota, essa culpa eu não carrego. Ai, meu Deus do céu. Mas em compensação eles têm o Douglas Garcia, que parece ser um menino muito bom. Vamos para o nosso próximo. Essa foi uma fake news de todos os jornais. E ela é vigente até agora. Qual que é? O governo não fez nada até agora. O que você vai dizer? O governo não fez nada até agora. Então, né? Aí elas sempre mandam. A gente volta no que a gente tava falando. Se tivesse feito, também estariam batendo até dizer chega. Primeiro que, assim, não fez nada é uma coisa muito complexa de se dizer. Essa coisa dos 100 dias ou dos primeiros meses é mais um negócio simbólico do que uma coisa realmente efetiva de... o Brasil... A gente fez um podcast sobre as perspectivas do governo Bolsonaro, busquem aí e ouçam. O futuro do governo Bolsonaro. E lá eu falei, a gente não pode esperar que o Brasil vai virar a Suíça nos próximos 4 anos. Então o que a gente pode esperar são coisas pontuais que viram ao longo do tempo, pelo menos é como eu vejo, é o tipo de esperança que eu nutro. Muita coisa que estava errada não vai continuar, o que já é uma grande coisa e que na verdade para mim já estaria mais que suficiente, é aquela coisa, né? O governo não precisa ajudar, basta ele não atrapalhar, né? Mas assim, a imprensa, como ela vai fazer oposição ideológica ao governo, Exatamente. Que é diferente do tipo de oposição que a imprensa deve fazer, porque muita gente tenta se safar das críticas dizendo que é papel da imprensa fazer oposição. Isso é verdade. É papel da imprensa fazer oposição. Só que não é papel da imprensa fazer oposição ideológica, são duas coisas diferentes. Oposição ideológica é o que o PT fazia na época do governo FHC, contra o Plano Real, ou até mesmo antes, contra a Constituição. Isso é oposição ideológica. É a oposição que está fazendo, então eu sou contra. A imprensa não pode adotar esse mesmo tipo de comportamento. A imprensa tem que fazer oposição no seguinte sentido. Existe um fato que vai contra o governo, vai contra alguma afirmação, desmente algo colocado pelo governo. É dever da imprensa mediar entre o público e entre ela e o público a informação. E a informação verdadeira, seja ela qual for. E isso não é fazer oposição ideológica, isso é simplesmente fazer oposição num sentido amplo da coisa. Agora, considerando o que vem sendo feito até agora, quando o governo fizer, e se fizer o maior sucesso, a imprensa vai continuar batendo. Vai bater porque o governo fez, vai bater porque o governo não fez nada, vai bater porque o governo fez errado, a imprensa vai bater em qualquer circunstância. Exatamente. A gente tá vendo um prequel não, né? Mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Mesma coisa. É incrível, né? Como o brasileiro, a esquerda reclama tanto. Ah, não, vocês são
ficam aí chupando o saco de americano. Quem copia mais o americano são vocês. Sem dúvida. Né? Copia os americanos com anti-americanismo. É, É um negócio muito louco. inclusive, a gente tem a nossa versão do conluio da Rússia, né? O nosso conluio da Rússia foi o Zapgate. Ah, O Zapgate foi verdade, o nosso é verdade. conluio com a Rússia. Lá já ficou provado que o conluio com a Rússia é furada. Não sou desses, não quero me gabar, mas eu falava que isso era furada desde o princípio. O Dennis Prager, que é um radialista importantíssimo no meio conservador americano, assisti um debate dele em que ele falou o seguinte: eu aposto a minha carreira que o conluio com a Rússia é uma história falsa. Isso ele falou em 2016. Todo mundo bateu, tirou sarro. Aí veio lá o relatório provando que isso não passa de uma fantasia. Isso é tão real quanto o Curupira. E aqui foi o negócio do Zapgate, né? Usar o WhatsApp. O WhatsApp fez Bolsonaro ganhar. Quando, na verdade, saiu recentemente que foi o Haddad que pagou para o Google colocar as primeiras notícias. Se você pesquisasse Bolsonaro no Google, as primeiras notícias aparecerem notícias negativas. exatamente. Então, na verdade, não só não teve, como foi o contrário. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você cavar fundo na história da Hillary Clinton, você vai ver que é ela que vendeu coisa errada lá para os russos. Essa do Haddad eu até fiz uma matéria pro Censo. E eu quero até agradecer o Nando Moura, porque ele, inclusive, compartilhou. Obrigado aí. Olha, tem uma aqui sobre a imprensa internacional, mas é muito interessante, porque a imprensa internacional, ela acaba vendo o que está acontecendo no Brasil a partir dos grandes jornais brasileiros, né? O Globo, Estadão. Então, basicamente, tudo que é replicado aqui, sei lá, na sua casa, quando chega no Estadão, é que o cara que trabalha em Londres, Nova York, Suíça e por aí vai ter também a mesma coisa. Mas uma coisa que um ouvinte, inclusive, disse, que foi bastante replicado lá fora, é que pessoas ligadas ao Bolsonaro estariam invadindo terras indígenas da Reuters. Ele falou que, cara, isso foi muito comentado. Então, assim, o cara tá já matando os índios e ninguém avisou a gente. Começou a dentadura. Pô, pelo amor de Deus, pelo menos avisa, né? Pra gente... Cara, não tá acontecendo nada disso. Os índios estão bem, certo? Inclusive, eles podem fazer até greve, mas o ideal... o Bolsonaro já disse, ó, faz que nem os índios americanos, ó. Vocês querem construir cassino? Vocês constroem, só que não dá mais para vocês viverem nessas condições subhumanas para depois ficar pedindo dinheiro pro governo, que era basicamente o que acontecia. Aliás, essa questão indígena ela é muito boa, porque eu conheço assim, principalmente na parte religiosa, né, missionários, tanto católicos e evangélicos, quando eles precisam se aproximar de uma tribo indígena ou conversar com o índio, enfim, para mostrar o evangelho. Existe uma coisa além desse mundo. Ele não pode. A FUNAI, não sei como está agora, né? Não sei se a Damares já cuidou desse caso. Mas a FUNAI alegava que, se ele conhecesse algum missionário, ele perderia sua condição indígena, né? Ou seja, em outras palavras, não, peraí, nós não queremos oferecê-lo uma outra maneira de pensar, uma outra civilização, ou melhor, uma liberdade de escolha. Olha, você quer continuar sendo índio ou você quer vir para a civilização cristã? Cristã entre aspas, né? Mas enfim, no sentido cristão, no sentido histórico. A FUNAI não deixa, ou melhor, para a FUNAI, eles têm que continuarem a serem bichos de zoológico. Essa é a grande verdade, não é? Conhecer o cristianismo não pode, comprar Hilux pode. Isso não afeta o indigenismo dos indígenas, né? E ainda tem esse problema, você tem, entre esses índios, vamos dizer assim, mais primitivos, você tem aqueles índios que, já sabe como tirar dinheiro do governo, ter Hilux, fazer greve, é um negócio muito louco. É tudo brasileiro. O que esse pessoal ignora é que, assim, você, de um lado ou de outro, é pacote completo. Tem que ser pacote completo. Ou você vem pro lado de cá, pacote completo, ou você fica do lado de lá, pacote completo. Você quer viver absolutamente isolado? Então é absolutamente isolado. Não vai ter peregrino cristão, mas também não vai ter Hilux, iPhone, internet e nada disso. Ou você vai vir pro lado de cá e você vai ser totalmente aberto à nossa esfera cultural. E veja, olha só que curioso.
Esse pessoal que não quer que o indígena tenha contato com o missionário cristão são os mesmos que defendem multiculturalismo, né? Quer dizer, multiculturalismo até a página 2, né? O indígena ele não tem que ter acesso às múltiplas culturas. Não, ele tem que ficar restrito à cultura dele. O cara que mora na favela tem que ficar restrito à cultura dele. Multiculturalismo é só em Londres, né? Só em Londres, só em Nova York. Você vai no restaurante italiano, assiste um filme iraniano, sai com a menina da Coreia. Esse é o multiculturalismo que pode, né? Agora o indígena não. O indígena tem que ficar restrito à cultura dele. Então vamos para a nossa próxima. Essa também em todos os jornais. Caixa 2 não é crime de corrupção. Você lembra dessa? Quando pegaram essa pequena frase do Sérgio Moro. Ele falou, não, Caixa 2 não é crime de corrupção. Na verdade é crime eleitoral. Se eu não me engano. Essa todo mundo começou a espalhar. Tá vendo? O cara foi pro governo e tá falando que Caixa 2 não é mais crime de corrupção. Porque ele também... vai fazer Caixa 2 agora. O herói da anticorrupção tá virando a casaca. Lula tem que ser solto, porque esse Moro tá trabalhando com a CIA, com o FBI, com o Mossad. Mas essa é uma velha tática, né? Você pega uma pequena parte da frase, joga nas redes sociais, porque a grande verdade é essa, gente. A maioria das pessoas, elas não vão estudar a matéria. Ela só lê a porcaria do título. Elas são atraídas e já sai compartilhando. Por isso. Tal. Não, olha esse título. Pô, mas você leu tal. Tudo bem que o título já induz a você acreditar. Obviamente é que, tá vendo? O cara só falou isso. Só quando você entra na matéria do Globo, escreve tudo, aí você vai ver lá no final do rodapé, com 3 pontinhos. 3 pontinhos. Não, na verdade... Não é bem assim, veja bem. Não é? Ele tá falando que na verdade é crime eleitoral, tal, enfim, coisas jurídicas. É um problema. Diga, André, sua análise sobre esse caso. Me parece que a imprensa ela tá fazendo ela tá se aproveitando da incompreensão geral das pessoas para reforçar sua narrativa de oposição ideológica ao governo. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente usa figuras de linguagem que, se você interpretá-las com literalidade, elas fazem o sentido oposto do que elas realmente querem dizer. Exatamente. Então me parece que é aí. Sérgio Moro diz que Caixa 2 não é crime de corrupção. Porque ele se enquadra num outro tipo de crime. Com uma outra definição, com a peculiaridade jurídica, como você bem colocou. Então, assim, isso é o quê? É você forçar o leitor a fazer uma interpretação literal de uma fala que não é... Ele não está dizendo que não é crime e não é crime nenhum. Porque a manchete dá a entender o quê? Que não é crime nenhum. Não é crime, Caixa 2. Exatamente. Nenhum tipo de crime. Quando, na verdade, não é isso que foi dito. É um crime de outra natureza. A gente teve um exemplo recente agora, que o Bolsonaro falou, olha, eu não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Esse é o exemplo perfeito. Da mesma situação. Eles estão pegando frases que têm um sentido metafórico, e obrigando as pessoas a lerem em sentido literal para que elas entendam com o sentido oposto daquele intencionado pelo autor da frase. Seja o Bolsonaro, o Moro ou quem for. Quantas vezes a gente não fala assim, você não está naquele dia de trabalho cheio, atarefado, que você não consegue terminar o que você precisa fazer, você fala, nossa, não nasci para isso. Putz, não queria fazer isso hoje. Não me sinto competente para fazer isso hoje. É pura figura de linguagem. Mas se você interpretar literalmente... Opa, peraí. Quer dizer então que você não quer fazer o que você escolheu fazer? Não é bem isso. Nesses casos é ainda mais absurdo e gritante, porque normalmente, apesar de ser uma figura de linguagem, isso é esclarecido na sequência da fala, né? Na própria sequência da fala é colocado. Não, mas é claro que eu tô aqui e hoje o dia tá difícil, então é por isso que eu tô falando tal coisa. Mas os caras fazem então um recorte da fala e obrigam a interpretar algo que é figura de linguagem como se fosse literal, só para fazer oposição ideológica. Dá a impressão, beleza, o governo ainda não fez nenhuma grande realização, vamos supor. Mas se a imprensa está se prestando esse papel de distorcer pequenas falas, transformar figuras de linguagem em grandes declarações, é porque o governo também não está errando, porque se eles estão tendo que se apegar a isso, é porque não tem nada de efetivamente ruim e errado para noticiar, para se apegar e para gerar manchete, né? Exatamente, é como se eu falasse assim sobre o meu dia. Como foi o seu dia?
tá uma merda. Aí eu concluo, ele trabalha com adubo, essas coisas. Exatamente, é o ridículo da literalidade. Com Manchete adubo, do Globo. tal. Luciano Oliveira trabalha com adubo e está insatisfeito. Né, vamos lá. Agora você falou disso, literalidade. Esse também, todos os jornais e TVs. Esse aqui foi bombástico. A ministra disse que menino vai usar azul e que menina vai usar rosa. Começou o genocídio de gays. Diga, André, você que separou do teu balde. Não me exponha, por favor, não me exponha. Então, essa daí, a própria Damares teve que esclarecer e falar que estava dizendo uma coisa metafórica, né? Porque as pessoas... A gente também comentou isso no nosso podcast lá sobre o governo Bolsonaro, o futuro do governo. O que acontece? As pessoas entenderam isso com literalidade, porque isso gera um efeito muito mais gritante. E o que ela estava querendo dizer é o seguinte: você afirmar que não existe nenhum lastro natural e biológico para gênero é um absurdo. Mas aí as pessoas se apegam ao que é fácil e que vai facilitar a crítica. Porque, veja, essa coisa de azul ser de menino, rosa ser de menina... Se você perguntar pra mim assim, quem disse? Bom, ninguém disse. É evidente que essa coisa específica é uma construção social, como eles falam. Não está inscrito no DNA, não está escrito nas estrelas, não está escrito nas escrituras que meninos azul e meninos a rosa. Mas não é essa a questão. É que a convenção social atual diz que é isso e existem meninos e meninas que têm interesses, comportamentos, desejos, vontades, etc, que são diferentes. E que muito se baseia, totalmente? Não, mas muito se baseia no quê? No lastro biológico que diferencia homem de mulher. Existe um lastro biológico nisso. O que não quer dizer que seja só o lastro biológico, mas ele existe. Agora, a esquerda, com a turma de gênero, tem que negar tudo isso daí. Então, mas aí interpretou a frase da Damares com literalidade, como se ela estivesse querendo dizer: olha, tá no versículo tal da Bíblia que meninos azul e meninos a rosa. Não foi isso que ela disse. E ela mesma teve que esclarecer isso. Era só uma figura de linguagem. Não, essa foi um absurdo. Aliás, assim, eu mesmo tenho uma certa solidariedade pela ministra, porque como ela é um alvo fácil, isso que é interessante, né? A galera fala tanto de vamos proteger as mulheres, tal. Mulher, né? E a imprensa, quando a mulher não é feminista, não quer cometer assassinato de crianças, não quer destruir os homens, né? Ela é alvo de todos os ataques mais, vamos dizer assim, obscenos, né? Você pega aquele caso do Jesus da Goiaba, né? Que foi uma manifestação, né, religiosa que ela acabou... Quer dizer, pegaram aí na internet, num culto, que ela foi, enfim, ligado a um trauma de pedofilia. Sim. Ligado a um trauma de pedofilia. Abuso sexual. Abuso sexual. A moça pensando em se matar. Jesus aparece pra ela e fala: não, minha filha, não vou se matar não. E a mulher se transforma totalmente no inverso, na maior protetora de crianças e adolescentes. Porra. Alguém que deveria ser endeusado pela esquerda. Qual seria a história normal? Que mulher é essa? Vamos fazer um filme de Hollywood e tal, contar a história, sair livros, criar uma estátua, etc. O que deveria acontecer em qualquer conto, né, inglês do século XVIII. Mas calhou dela ter a opinião política errada, né? Aí já viu que recai o fogo do inferno, né, sobre ela. Calhou dela ter nascido no Brasil do PT, né? Você sabe, isso revela muito do tratamento que a esquerda dá para dissidentes. E isso é uma coisa que tem que ser pontuada. Ninguém é pior para um comunista do que o ex-comunista. Exatamente. O cara que sempre foi reacionário, ele é menos alvo de ódio do comunista do que o comunista que vira reacionário. Isso é muito, muito, muito pior. Então, toda minoria que seja dissidente ideológica para a esquerda sempre vai ser pior que... O negro contra cotas é pior do que o branco contra cotas. O gay contra a militância gay é pior do que o heterossexual contra a militância gay. A mulher contra o feminismo é pior do que tudo para a esquerda, né? Quem sai da rota da militância esquerdista é indigno de humanidade para a esquerda, né? Isso é evidente. E tem uma coisa muito interessante, você me lembrou um trecho daquele livro Justiça,
Michael Sandels, né? Acho que sim, acho que sim. Enfim, famoso professor de Harvard, que todo mundo conhece, que a despeito do nazismo e comunismo serem dois lados da mesma moeda, você tem uma diferença no tratamento, na fraternidade. Porque os comunistas matam muito mais os seus do que os nazistas. Então os comunistas, assim, eles matam os seus como se, nem conhece esse cara, pô, mas o cara te ajudou Ele a é subir lá. inocente. Quanto mais inocente, pior. Mais merece, né? Vamos lá na frente. Agora a última, né? Não vamos ficar falando só de fake news. E a última que aconteceu um tempo atrás, que eu também acho que foi de uma canalice sem tamanha, que foi o caso do cinema, que saiu... Não, foi um negócio feroz, porque saiu ao mesmo tempo em 5 jornais diferentes, Estadão, Folha, o Globo, sei lá, Correio Brasiliense, quer dizer, não sei se é o Correio Brasiliense, mas assim, Revista Fórum, toda aquela blogosfera do esgoto da esquerda, todo mundo, cara, menos de uma hora, foi um negócio assim, não sei se, enfim, tem um cara coordenando tudo, mas parecia que foi. Dá a entender que Dá tem, a entender né? que, todo mundo, assim, menos de uma hora já fazendo isso. E dizendo, enquanto o Brasil está em crise, Bolsonaro foi pegando um cineminha com a mulher. Puta que pariu. Do final, era um evento, inclusive um evento oficial, para estrear um cinema para pessoas, para surdos ou para cegos, não lembro exatamente. Enfim, para pessoas com deficiência, né, auditiva ou ocular. Era esse o evento. Na verdade, era para ajudar essas pessoas, né? Um evento oficial. Você fala, mano, os caras... E ainda aquela Manuela Dávila, inclusive. Não sei o quê. Mas... Nossa, essa mulher era o jeito. Eu tenho dó do filho dela. Putz. Do marido também. Né? Mas, enfim, cara. Também... Aí você vê, por exemplo... Nós saímos, né, da fake news agora para um nível de podridão moral sem tamanho, porque a galera que fala, não, nós nos preocupamos com os pobres, com os surdos, com os cegos. Parece até Jesus Cristo falando, né? Sim, o monopólio da virtude é total, né? E no momento, ninguém tá pedindo aqui para você concordar com o Bolsonaro. Você veja bem, a gente escreve no Senso Comum e a maioria das nossas notícias é uma defesa do Bolsonaro, mas tem muita crítica. O problema é que normalmente a gente defende o Bolsonaro quando vocês estão falando as coisas erradas. Né? E tudo bem que, sei lá, quase 80% fala mal do cara, né? Às vezes não dá tempo nem da gente falar mal. Pô, tá todo mundo falando, né? Mas vocês erram mais do que acertam. E esse caso foi emblemático. Esse caso aqui, aí você vê a podridão moral, assim. Os caras não têm piedade nenhuma. Teve uma parecida que saiu pelo Estadão. O Estadão, que eu tenho dito, está em desabalada carreira para se tornar a Folha de São Paulo 2.0. Você achou que foi bom? Ele noticiou que Bolsonaro chega em aniversário antes do aniversariante. Isso, ou seja, né? Você veja, que crime, né? Que crime. Você vê, na ditadura bolsonarista, a gente estava esperando tantas coisas, né? Pô, o cara vai... Olha o crime que o cara comete, né? Chegar no aniversário antes do aniversariante e ir num evento que envolve assistir um filme, mas que vai ser noticiado como vai pegar um cineminha com a mulher, né? E tudo mais. Isso já não é exatamente a fake news, mas é aquela coisa que a gente estava falando da oposição ideológica, né? Uhum. Você precisa enquadrar qualquer ação do sujeito ou do governo como uma coisa negativa. Não fazer a ponte entre as pessoas e a realidade quando eventualmente houver algo ruim mesmo. E você sabe que isso vai jogar a imprensa no paradoxo do mentiroso, né? Que é quando o mentiroso fala a verdade, ninguém acredita. Então mente tanto, que a hora que eventualmente falar a verdade, ninguém vai acreditar. O Datafolha já é isso, né? E um cara que se serve disso muito bem, porque tem 2 anos de governo, 2, 3 anos de governo, já é o Trump, né? Então, eventualmente, quando há alguma crítica ou algum fato legítimo de ser feito, é óbvio que ele sai disparando fake news, porque 98% é fake news. Então, você mente, quando você fala a verdade, ninguém acredita em você. Essa da Rússia foi emblemático também. Eu tenho chamado isso é a fake news mãe.
né? É a matriarca de todas as fake news. Porque o termo fake news ele surge em 2016, depois que o Trump ganha a eleição, né? E imediatamente durante a campanha, durante a eleição e por 2 anos, toda a imprensa mundial carregou nas costas essa ideia do teve conluio com a Rússia, só ganhou por causa da Rússia. E aí teve lá uma investigação por um procurador-geral por 2 anos, envolvendo 12 milhões de dólares de gastos na investigação, mais de 50 agentes envolvidos, entrevistas e viagens, etc, etc, etc. E o relatório ele prova que não houve conluio nem do Trump, nem dos seus filhos com o governo russo ou com hackers russos. Ou seja, os caras ficaram... Isso é de uma gravidade que às vezes a gente não consegue medir. Isso afetou as eleições dos midterms. Muita gente não foi votar ou votou contra os republicanos alimentada por essa fake news do conluio com a Rússia. Eu não vou votar nos republicanos porque agora eles são traidores. O conluio com a Rússia, e a gente vai ter as soluções nossas aqui equivalentes, paralelas, ele foi a fake news mãe, a fake news matriarca e a própria pós-verdade, porque assim que saiu o relatório desmentindo o conluio, diversos apresentadores, jornalistas, não, eu continuo acreditando que houve conluio, o Trump é sim um traidor, né? A gente colocou um artigo no Senso em Comum sobre isso, ou seja, é a pura pós-verdade, a verdade tá aí, mas ela não vale nada para você, então é pós-verdade, fake news mãe e pós-verdade, a gente tá lidando com isso, né, hoje em dia. Essa total irrelevância, né? Da realidade. Inclusive, eu estava acompanhando o Bolsonaro em Israel, né? Para fazer a matéria, vendo lá o que ele estava fazendo, aí acompanhando aquela coletiva de imprensa, né? E coletiva de imprensa com repórter brasileiro só pergunta imbecil. As piores partes. Os caras fazem... Aí você fala, não, você tá exagerando. Sabe qual foi a pergunta que o cara fez pro Bolsonaro? Bolsonaro não, pro porta-voz Rego Barros. Aliás, eu não gosto de falar esse nome, Rego Barros, porque... Que nome é esse, pô? Essa mãe não tem piedade de dar o nome para um filho? O cara deve ter sido muito zoado, mas nós não temos nada contra, né? A falar piadinhas contra Rego Barros... Esse nome eu não consigo. Esquece o Rego, Luciano. O porta-voz do presidente. Perguntaram para ele, olha a pergunta... Então, o presidente visitou um stand de tiro, né? Ele deu 7 tiros, e como foi? Você fala, caralho, what the fuck? Que é isso? Que pergunta é essa? Acertou a mira? Eu querendo estar no lugar desse cara, o cara me faz uma pergunta imbecil dessa maneira, e o Barros, né? Não consigo falar o nome desse cara sério. Ele falou, não, bem, se ele acertou 7 tiros no alvo, então é melhor você não ficar na frente do presidente. A única coisa que dá pra fazer é responder com uma piada. Só isso, né? Só resta isso. Os caras fazem perguntas, enfim. Então vamos lá. A gente já comentou bastante coisa sobre fake news. Vamos para as perguntas mais conceituais antes de nós fecharmos. E André, que tipo de oposição a imprensa vem fazendo a Bolsonaro? Tudo bem que nós comentamos isso... demos algumas pitadas durante aqui a nossa conversa. Mas assim, a oposição, né, será que ela tem que ser somente crítica, somente ideológica? Ou será que o maior problema é o sujeito ter um lado, só que se fingir de isento? Sem dúvida, esse é o grande... Porque isso é a oposição ideológica disfarçada de oposição natural da imprensa, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. A imprensa ela tem um papel de noticiar a verdade. Isso, né, no mundo ideal, hoje em dia chega a ser até cômico falar isso, né? Mas a imprensa ela tem um papel de noticiar a verdade, seja ela contrária ou favorável ao governo. Mas o que a imprensa vem fazendo é oposição ideológica. Ou seja... Tudo e qualquer coisa que este governo fizer, do qual eu divirjo ideologicamente, eu vou criticar, eu vou criar um meio de colocar de uma maneira negativa. Então, a oposição ideológica, ela cabe a quem está na trincheira ideológica oposta. O PT sempre foi muito grandioso nesse tipo de
de atitude, em ser opositor ideológico, né? Eu sou contra tudo e contra todos que não forem eu mesmo. O PT sempre foi craque nisso. Agora, isso não é papel que caiba à imprensa. A imprensa deveria fazer a oposição natural que toda a imprensa deve fazer a qualquer governo em qualquer democracia liberal ocidental. Mas não é isso que a gente está fazendo. Tem muita gente que fica cabreira com isso, tem muita gente que fica brava, acha que a gente está fazendo um discurso anti-imprensa, acha que a gente é proto-ditador, que não quer que tenha imprensa ou que tenha imprensa livre. Só que não é nada disso. Quando a imprensa faz oposição ideológica, ela deixa de ser quarto poder e passa a ser quinta coluna. Né? Ela está querendo trazer o inimigo pela porta dos fundos e não exercer o seu papel legítimo. Claro que a imprensa exerce poder quando ela faz a sua oposição devida. Né? E a gente chama isso de oposição meramente porque não tem outro nome, né? Mas não chega a ser nem exatamente uma oposição. O governo fez uma puta cagada, a imprensa noticiou. A imprensa está fazendo oposição quando ela faz isso? A gente até chama assim, mas não é bem oposição. Agora, pegar qualquer atitude irrelevante e colocar numa roupa negativa, ou pegar qualquer atitude boa e colocar numa roupa negativa, isso é oposição ideológica. E isso não é ser quarto poder, isso é ser quinta coluna, isso é ser um poder paralelo que trabalha de noite pela derrubada do governo. E esse papel não pode ser o papel que cabe à imprensa. É uma coisa que o próprio Olavo falou. Antigamente você tinha ali, aqui, isso aqui é um artigo de opinião, isso aqui é uma notícia, descrição do fato. Hoje toda notícia que é a descrição de um fato é um artigo de opinião. O cara já fala aquele fato dando a sua opinião em cima. Foi inundado de opinião o jornalismo, né? Isso é uma exatamente. lástima. Isso é uma lástima. Né, então, vamos relatar como é que foi como seria antigamente, ou pelo menos na maneira correta, vamos falar como é que foi a viagem do Bolsonaro a Israel. Foi assim, ele visitou, só descrever. Não, foi uma merda. Não vai dar certo, pô. Tá vendo o Hamas? Olha só que caras legais, olha o que eles falaram. Legais. Não, grupo terrorista, não, os caras estão exagerando, eles não são terroristas, eles... Presidente de extrema-direita encontra premier de extrema-direita. Leiam a análise do Hamas. Você entendeu? Os caras fazem isso, tá não encharcado de oposição ideológica isso. Né? Certo? E aí a gente tenta fazer uma oposição, nós aqui, que não temos todo o poder midiático, toda a grana dos caras, óbvio que isso aqui não é um ato de vitimismo, só estou falando fato real. Aí quando você faz, os caras lançam, né? Não, tá vendo? Esses bolsonaristas querendo nos tacar uma pecha, né, de fanáticos, né? Sendo que o maior problema é o seguinte, sabe por que a gente ganha ouvintes? Porque todo mundo sabe o lado que nós estamos, ou seja, honestidade. O problema de vocês é que vocês escondem a sua parcialidade numa camisa de isentão. Todo mundo percebe isso. É o jornalismo travesti, né? Ou a direita travesti também, que estão falando direita agora, travequeira, né? Travequeira? É a imprensa travequeira. Os caras querem se vender como uma coisa, quando por dentro eles são outra. Exatamente. Então, André, eu estou pensando em finalizar. Você tem algo mais a declarar sobre esse assunto, sobre os 100 dias? O que esperar para os próximos dias? Olha, eu acho que será empolgante. Os primeiros 100 dias foram empolgantes, os próximos serão ainda mais, tanto no sentido de medidas e ações do governo, quanto de cobertura da imprensa. Vai ser engraçado ver os caras continuarem tentando arrancar as calças pela cabeça, tentando criar narrativas contra o governo, mesmo quando Bolsonaro alimenta os pombos na praça. Bolsonaro contribui para a falta de higiene das metrópoles, né? Vai ser engraçado ver isso, porque os caras não tem como... Isso é um projeto que é impossível de dar certo. Né? As pessoas estão cada vez mais cientes disso, porque mundialmente a imprensa está cada vez mais desacreditada, né? Porque as pessoas estão enxergando isso também. E esse tipo de atitude é um tipo de atitude que não tem como dar certo no final. Né? Isso não tem como encontrar o caminho da normalidade e passar a ser aceito como normal. Os caras a gente vai ter, já estamos tendo e vamos ter a nossa versão
insisto nesse ponto, do conluio com a Rússia aqui. Aquilo que os tópicos que a imprensa mais martelar, eles vão ser desmascarados ao longo do tempo, mais cedo ou mais tarde, e o ocaso da imprensa só vai ficar mais e mais e mais nítido. E abrir espaço para os veículos alternativos de mídia, o que é ótimo. E você sabe que tem uma questão aí que eu quero entrar, antes de finalizar, agora que você abriu esse assunto. Por isso que essa questão do jornal impresso é relevante. Porque as pessoas falam assim, não, ninguém mais lê jornal impresso, tal, sabe? Ter um jornal impresso de oposição não faz diferença nenhuma. Primeiro, eram isso que falavam do rádio, né? Ah, o rádio não faz... Bem, começou a dar certo. A questão é o seguinte, tem pessoas que só leem coisas impressas. Há um mercado muito grande. E tudo que é impresso, querendo ou não, te traz um prestígio e uma autoridade. É uma coisa eu ficar falando aqui para você sobre hegemonia cultural esquerdista e uma coisa escrever um livro, o imbecil coletivo. Ó, agora eu escrevi, tá? Isso aqui é esse calhamaço. Vai estar lá, vai estar registrado. O ar de autoridade que isso te confere é muito maior, né? Muito maior. E, por exemplo, o próprio Flávio Morgenstern comenta o seguinte. Vocês acham que essas revistas que estão na bancas dos jornais não fazem diferença? Por exemplo, Piauí. Quem lê essa merda? Você deve estar se perguntando. Né? Bom, mas se tá lá, alguém lê. Por menos que seja, por mais diminuto que venha sendo nos últimos tempos, se continuar lá, alguém continua comprando e lendo. Sim, por exemplo, ele falou, os editores do Jornal do Globo leem. Tá lá, leem essa revista impressa. E você, só porque você só fica na internet, acha que... Todo mundo só fica na internet também? Não sei se é infelizmente ou felizmente, mas a questão é a seguinte, algumas camadas mais, vamos dizer assim, não sei se é antiquadas ou conservadoras, ou, enfim, algumas camadas da sociedade você só consegue atingir com o impresso. Né? Aquele... tipo o General Mourão, por exemplo. Não que você está querendo dizer que o General Mourão não vai ouvir o Oliver Talk, é isso? Se ele ouvisse também, ele jamais entenderia argumentos tão brilhantes quanto o nosso, né? Mas assim, sei lá, alguém como o General Mourão, que talvez gosta de falar aquelas coisas só para aparecer no jornal depois, né? Olha o que eu falei, né? Mas se tivesse um jornal impresso também, você só falou merda. Uma questão de ego também, aparecer num jornal impresso. O General Santa Cruz também é um cara que no começo era muito louvado. Olha a cara desse maluco. Se alguém olhar pra ele, se o comunista olhar pra ele, aí você vai ver se ele tá batendo no maior anticomunista do Brasil. O cara é meio louco. Louco, né? Enfim, vamos então finalizar, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês, ou melhor, e de você que está me ouvindo agora. Não se esqueça de assinar a última revista do Senso Comum, só fazendo uma pequena doação do Patreon. Lá nós estaremos falando sobre a intriga palaciana entre Bolsonaro e os militares e etc. E André, deixa a sua última mensagem de adeus, tchau, enfim. É isso, estamos aí de volta para novas participações aqui no Oliver Talk. Por favor, ouçam, baixem SoundCloud, Spotify e todos os canais possíveis e imagináveis. Estamos aí e é isso. Grande abraço. É isso aí, grande abraço, pessoal. Muito obrigado, até mais. Fui.